Ter seus direitos defendidos sem que você se exponha na relação de trabalho, pondo em risco o seu emprego ou sendo alvo de perseguições por manifestar a sua opinião e questionamentos sobre a sua atividade, é algo possível e acontece por meio da defesa dos seus direitos pelos sindicatos e associações para categorias para as quais é vedada a sindicalização. O próprio nome sindicato vem do grego síndicos, aquele que protege, que defende. Para tanto, manter a entidade sindical viva, combativa e apta para a defesa dos direitos dos representados é uma tarefa que passa inquestionavelmente pelo custeio das entidades. Algo que vem sofrendo transformações drásticas nos últimos anos, especialmente após 2017, que ficou conhecido como a Deforma Trabalhista. Você pode ter sua defesa garantida por uma entidade representativa que pode reduzir a desigualdade existente no contrato de trabalho, mas precisa conhecer o papel das entidades e, apesar de algumas diretorias desvirtuarem a atuação em casos específicos, a entidade pode ser retomada com a participação da base de interessados para ampliar cada vez mais a defesa e melhoria das condições de trabalho e ampliar a dignidade humana. Em termos recentes, há um relatório do Instituto de Política Econômica, elaborado em agosto de 2017 nos Estados Unidos da América, sobre a existência dos sindicatos dos trabalhadores e que trata sobre a matéria. O relatório está sendo muito importante para o conhecimento prático e técnico no mundo. Para tanto, os trechos foram utilizados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos na solicitação de parecer consultivo à Corte Interamericana sobre Direitos Humanos. E aí também se questionava o alcance das obrigações dos estados no âmbito do sistema interamericano sobre a garantia à liberdade sindical, sua relação com outros direitos e sua aplicação com uma perspectiva de gênero. No relatório dos Estados Unidos, com base em estudos profundos desde os anos 70, afirma-se que a queda das taxas de sindicalização elas alimentaram exatamente o crescimento da desigualdade e dificultaram o progresso econômico da classe média nos Estados Unidos. As pesquisas do Instituto mostram que os sindicatos têm fortes efeitos positivos nos salários dos trabalhadores e trabalhadoras porque estabelecem padrões para indústrias inteiras. Os sindicatos ajudam a promover a equiparação entre as ocupações porque aumentam proporcionalmente mais as remunerações dos trabalhadores que têm salários baixos e médios. Eles também ajudam a equiparar o salário de trabalhadores que exercem as mesmas atividades. Os sindicatos historicamente organizam os trabalhadores com salários médios para diminuir a desigualdade, porque eles tentam exatamente aproximar suas condições às daqueles que percebem salários maiores. O impacto dos aumentos salariais é maior para os trabalhadores que recebem salários mais baixos, com um grau de escolarização menor, como pessoas afro-americanas e latinas lá nos Estados Unidos. Em relação à remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras, revela que os salários 13,2% maiores quando trabalham em fábricas com sindicatos em comparação com aqueles que trabalham em fábricas sem sindicatos. Os sindicatos aumentam a remuneração dos trabalhadores porque ajudam a fazer cumprir as normas trabalhistas. Quando a densidade sindical é grande, as trabalhadoras e os trabalhadores não sindicalizados também recebem salários maiores. O relatório desse Instituto de Política Econômica dos Estados Unidos também menciona que os sindicatos atuam em benefício das mulheres e dos afro-americanos nos Estados Unidos. Segundo a análise dos dados sobre o mercado de trabalho, esse relatório dispõe que os sindicatos contribuem para aumentar o salário das mulheres, sendo que os salários por hora das trabalhadoras sindicalizadas são 9,2% mais altos do que o das não sindicalizadas com características comparáveis lá no modelo sindical adotado pelos Estados Unidos.
E quando os sindicatos estabelecem parâmetros iguais para todos os trabalhadores em uma fábrica, ajudam a reduzir a diferença salarial entre as pessoas brancas e as de origem afro-americana ou hispânica. Levando em conta que a negociação coletiva, como parte da liberdade sindical, tem um impacto direto nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras como um meio democrático para estabelecer as condições de trabalho, sua proteção e o seu alcance assumem um papel de maior importância no cenário de mudanças que vem ocorrendo no mercado de trabalho em âmbito global e regional. Então não há dúvida que os sindicatos são essenciais para a efetivação dos direitos humanos no ambiente de trabalho, para a ampliação da dignidade e redução do sofrimento. Cabe a percepção adequada sobre a importância e os interesses por trás dos argumentos contrários, bem como que os representados se apropriem dessas informações para que possam de fato participar, para que os sindicatos sejam instrumentos cada vez melhores e com líderes cada vez mais técnicos, hábeis e combativos na defesa dos representados. Assistindo a este vídeo, você vai perceber a necessidade de liberdade sindical para que haja liberdade pessoal, dignidade nas relações de trabalho e defesa dos seus direitos sem perseguições pessoalizadas, observando a existência e o papel do Comitê de Liberdade Sindical da OIT e as decisões que formam sua jurisprudência histórica sobre a matéria também, a jurisprudência pátria, a legislação. É um vídeo gratuito que vai ampliar sua visão e interpretações sobre a liberdade de expressão e a necessidade de entidades de defesa fortalecidas. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Hoje eu vou apresentar os aspectos mais atualizados sobre a contribuição sindical na Constituição, normatização e jurisprudência em 2020. Certamente vai ajudar a transformar sua vida e sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não sofrer perseguições injustamente. Agradeço aos diversos pedidos dos participantes no canal do Facebook, YouTube e Instagram, onde insiro novos vídeos diariamente que têm recorrentemente solicitado informações sobre a contribuição sindical. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Antecipo que se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então à contribuição sindical na atualidade, um tema que está inquietando muitas pessoas. Temos inclusive entrado com várias ações pelo país. Informo que as fontes de custeio dos sindicatos, elas são as mensalidades sindicais, pagas pelos filiados, as doações, os haveres que possa ganhar com seu patrimônio, como aluguéis e rendas, bem como as contribuições que têm vários nomes, como taxa negocial, contribuição confederativa e outras nomenclaturas que são utilizadas nos acordos e convenções coletivas de trabalho. Bem como a contribuição sindical
repassada ao governo, que a distribui nos percentuais legais. Esses temas tratam sobre o custeio sindical em si, mas a nossa conversa hoje será sobre a contribuição sindical após 2017 no Brasil e para a Organização Internacional do Trabalho, via Convenção 98 de 1948, que vigora desde 51 e foi internalizada pelo Brasil como um Tratado Internacional de Direitos Humanos pelo Decreto Legislativo 49 de 52 e reafirmada pelo Decreto 10.088 de 5 de novembro de 2019, temos o artigo 2º que dispõe no item 1 que as organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente, quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração. Nesse artigo 2, no item 2 da OIT, destaca que serão particularmente identificados aí há atos de ingerência nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de empregadores ou a manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores. Já a Constituição de 1988 do Brasil reafirma no artigo 8º que é livre a associação profissional ou sindical, observado que no item 4 a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Veja que já demarca a existência, no mínimo, de duas fontes de custeio sindical. A contribuição confederativa fixada pela Assembleia Geral a ser descontada em folha e uma contribuição prevista em lei. Em lei, nós temos 3 que tratam sobre o tema aqui no Brasil. O Código Tributário Nacional, que dispõe ser um tributo, a contribuição sindical, a própria CLT e a Lei das Centrais Sindicais, a 11.648 de 2008, que no artigo 7º dispõe que os artigos da CLT, que tratam sobre contribuição sindical, vigorarão até que a lei venha a disciplinar contribuição negocial vinculada ao exercício efetivo da negociação coletiva e à aprovação em Assembleia Geral da categoria. Uma situação que ainda não foi regulamentada, de modo que permanece o disposto na CLT. Na CLT nós temos 3 artigos básicos para o tema, o 545, o 578 e o 582, todos com redação dada pela Deforma Trabalhista em 2017. Diz o 545 que os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Desse caput aí surgiram as teses de que a nova lei permite a autorização por Assembleia, tese que tem sido rejeitada pelo Supremo e aceita por alguns magistrados. Passada essa questão, que vamos tratar adiante neste vídeo, perceba que no parágrafo único do artigo 545 da CLT, se destaca que o recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o 10º dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no artigo 553 e das cominações penais relativas à apropriação indébita. Já no 578 da CLT, se destaca que as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas, profissionais ou das profissões liberais, representadas pelas referidas entidades, serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida na CLT, desde que prévia e expressamente autorizadas. Esse também tem gerado divergências interpretativas por ter dado o tom de que a contribuição sindical engloba todas as contribuições destinadas aos sindicatos, que eu disse acima que o custeio é algo mais amplo que a contribuição sindical. O 582 dispõe que os empregadores
são obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Esse artigo 582 teve uma reestruturação ardilosa por parte do governo, que está na lista suja da OIT por descumprir convenções ratificadas e perseguir sindicatos conforme dados do relatório de peritos da última Convenção Internacional do Trabalho em Genebra no ano de 2019, que eu tive a oportunidade de funcionar como assessor técnico pela bancada dos trabalhadores. Veja os vídeos aí nos meus canais do YouTube, Facebook e Instagram, em que aborda a matéria com detalhes nos vídeos mais longos que tenho feito 2 vezes por semana. A alteração mencionada, ela ocorreu pela medida provisória 873 de 2019, logo no período em que as empresas deveriam efetuar o desconto da contribuição, e prejudicou de forma inquestionável as entidades por ter disposto que os repasses deveriam ocorrer somente por boleto bancário e com a autorização prévia, expressa e individual dos trabalhadores. Tudo sem urgência e relevância que se impõe como direitos fundamentais na Constituição e somente objetivando impor exigência no período da arrecadação principal das entidades, sem o tempo necessário para que houvesse adaptação dada a aplicabilidade imediata das medidas provisórias no Brasil. Claramente inconstitucional, a MP 873 foi declarada por diversos juízes e tribunais inaplicável. E o STF foi acionado via ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de várias entidades e partidos. As ações resolveram uma parte do problema com a atuação hercúlea e precisa dos melhores advogados, especialistas em direitos humanos, constitucionais e sindicais. A articulação política resultou por deixar a MP perder os seus efeitos, mas restou vigente durante a sua vigência. O STF, em razão da conversão dela, não conversão na verdade, em lei, extinguiu as ADIs, deixando para os juízes e tribunais, nos casos em concreto, analisarem as matérias da constitucionalidade em face dos prejuízos ocorridos na vigência da MP. E ficou o problema para ser resolvido quanto às contribuições que seriam devidas aos sindicatos durante a vigência da MP 873, uma vez que muitos tribunais extinguiram as ações com a perda dos efeitos sem disciplinar as relações durante a vigência, algo que gerou incontestável insegurança jurídica e está prejudicando as entidades e trabalhadores até a atualidade. Assim, conforme o STF, em 23 de agosto de 2019, o relator dispôs que os prejuízos deveriam ser alegados em ações próprias nos casos em concreto. Ele não declarou a constitucionalidade da MP. O ministro Luiz Fux, do STF, extinguiu, sem julgamento do mérito, 7 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a MP 873 de 2019, na parte em que revogava a possibilidade de trabalhadores públicos e privados autorizarem o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento e determinava a sua quitação por meio de boleto bancário. A análise das ações foi considerada prejudicada em razão da perda da eficácia da MP, que não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo previsto na Constituição Federal, o artigo 62, parágrafo 3º. As ações foram ajuizadas aí por vários partidos, tem a ADI 6101, também por confederações, tem a ADI 6092, a ADI 6098, a ADI 6105. E dentro dessa mesma perspectiva, nós encontramos inclusive a ADI 6107 e, logicamente, todas, como a 6108, todas elas foram julgadas e extintas numa mão só pelo ministro relator, junto aí com a última delas, que foi a ADI 6115. Conforme o Supremo, ao decidir, o ministro Luiz Fux explicou que o objeto da ação direta é a declaração em tese da inconstitucionalidade da norma e a sua consequente retirada do ordenamento jurídico. Ocorre que, no caso, o fim da eficácia da MP implica a prejudicialidade da ação por perda do objeto. Ele lembrou a jurisprudência pacífica da Corte de que a revogação superveniente da norma contestada ou o exaurimento de sua eficácia
impede o prosseguimento da ADI. Ainda de acordo com o ministro Fux, eventuais lesões a direitos criados por consequências da vigência de norma revogada ou com efeitos finalizados devem ser reparados por meio de ação própria, pois o controle concentrado, como é o caso da ADI, não tem o objetivo de satisfazer direitos subjetivos individuais ou coletivos. Após a decisão do STF, o TRT da Primeira Região do Rio considerou a MP 873/2019 inconstitucional, conforme aí notícias de 16 de outubro de 2019. A 7ª turma do TRT do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ordinário da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que solicitava que a estatal Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, voltasse a descontar do contra-cheque dos seus empregados sindicalizados os valores das mensalidades sindicais e, em seguida, repassasse à FUP o seu percentual. A ação foi perdida totalmente na sentença do juiz da primeira instância, mas a entidade sindical recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região lá no Rio e, na segunda instância, o relator do acórdão, o desembargador Rogério Lucas Martins, afirmou que a MP 873 não pode gerar qualquer efeito no período de sua vigência, já que a norma nasceu maculada por flagrante inconstitucionalidade. De acordo com o magistrado, além de a norma não preencher os requisitos de urgência e relevância exigidos pelo artigo 62 da Constituição, ela violou a regra do inciso 4º do artigo 8º da Constituição, que consagrou a liberdade de associação sindical. O relator acrescentou que o Comitê de Liberdade Sindical da OIT já se manifestou diversas vezes em relação à manutenção do sistema de desconto das contribuições em folha de pagamento, exortando os Estados-membros para que não adotem proibições legislativas em relação a tal sistema. Por essas razões, o magistrado concluiu que a MP 873 colidiu com as normas constitucionais vigentes no Brasil ao criar uma indevida intromissão estatal na estrutura e funcionamento das entidades sindicais, ingerindo no processo de cobrança das suas receitas para estabelecer regras mais burocráticas e ineficientes para a cobrança das contribuições, não podendo, portanto, ser-lhe conferida qualquer validade. Assim, seguindo o voto do relator, a 7ª turma decidiu pela condenação da Petrobras à obrigação de restabelecer o desconto dos valores relativos às mensalidades sindicais dos empregados associados, repassando à federação a fração a ela devida, condenando-a ainda a repassar à autora os valores vencidos devidos entre a data da interrupção dos descontos e a data do seu restabelecimento, com o cômputo de juros de mora e correção monetária. Em São Paulo, no TRT da 2ª Região, também pós-decisão do Supremo, em 29 de janeiro de 2020, a 18ª turma, que teve como relator no processo Valdir dos Santos Ferro e revisora a desembargadora Suzete Mendes Barbosa de Azevedo, no processo 1596-41 de 2019, pugnava o sindicato autor pela declaração de inconstitucionalidade da MP 873, bem como determinando o desconto das contribuições sindicais e normativas dos empregados à ré. A princípio, esclareceu o relator que a referida medida provisória não teve a sua conversão em lei no prazo legal, perdendo assim a sua eficácia. Todavia, ele analisa o pedido no período da sua vigência e diz que o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, dispõe expressamente que as contribuições devidas aos sindicatos devem ser descontadas diretamente em folha de pagamento. Daí se vê que a pretensão do impetrante, diz o relator, ela tem amparo constitucional, o que já era previsto antes da edição da MP 873. Essa MP é editada em 1º de março de 2019, com vigência na mesma data, passa a prescrever que tal cobrança seja feita por boleto bancário ou meio equivalente, suspendendo aí a regra do desconto em folha, que ocorre tradicionalmente em março. Diz o relator que essa alteração viola a liberdade sindical, além de dificultar e burocratizar o financiamento de tais entes, ofende ademais algumas normas de direito internacional ratificadas pelo Brasil, como por exemplo as convenções de liberdade, como a 87, que está por ratificar no artigo 3º, que fala que as organizações de trabalhadores e de empregadores têm o direito de redigir os seus estatutos e regulamentos administrativos,
o de eleger livremente seus representantes, o de organizar a sua administração e suas atividades e o de formular o seu programa de ação. Também as autoridades públicas deverão abster-se de toda intervenção que tenha por objetivo limitar esse direito ou entorpecer o seu exercício legal. No mesmo sentido, o artigo 2º, 1 e 2 da Convenção 98, ratificada pelo Brasil, ele diz que está querendo que o sindicato exatamente perca essa liberdade. Isso não pode acontecer. A Constituição de 88, nesse caso, está aí contra essa MP. A MP contraria a Constituição e fere a liberdade sindical. Diz o relator que, em última análise, ao invés de garantir a livre vontade das partes realmente interessadas em suas questões, a MP vincula repentinamente uma forma de recolhimento através de um único meio possível, o boleto, ferindo o direito líquido e certo do sindicato. Há que se ressaltar, destacou o relator também, que houve expressa deliberação e autorização de tal desconto em anterior convenção coletiva da categoria, debaixo do qual participaram os representantes das categorias envolvidas, fazendo o ato jurídico perfeito entre as partes. Assim, definiu a 18ª turma do TRT de São Paulo, após a decisão do STF, e já em 2020 veio reconhecida a inconstitucionalidade difusa da MP 873, considerando que a RE mantenha os descontos das contribuições sindicais de seus empregados, bem como as demais contribuições normativas, mensalidades associativas, contribuições assistenciais e etc., dos filiados que expressa e individualmente autorizarem os respectivos descontos. Do acórdão, são importantes os detalhes que destacam que acordam os magistrados da 18ª turma do TRT2 em conhecer do apelo interposto pelo sindicato e, no mérito, dar-lhe passe ao provimento, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade difusa da MP 873, considerando que a RE mantém os descontos das contribuições sindicais de seus empregados, bem como as demais contribuições normativas dos filiados que expressa e individualmente autorizarem os respectivos descontos nos termos da fundamentação. Presidiu a sessão o excelentíssimo desembargador Sérgio Pinto Martins. Tomaram parte no julgamento os excelentíssimos desembargadores e magistrados Valdir dos Santos Ferro, relator, Suzete Mendes Barbosa de Azevedo e Sueli Tomé da Ponte. Presente também o representante do Ministério Público do Trabalho. É um acórdão que tem sido reafirmado desde fins de 2019 no TRT de São Paulo, elidindo o boleto bancário da cobrança. Em outro caso interessante, também ocorrido em São Paulo, no processo 1307-71 de 2019, o relator foi Francisco Ferreira Jorge Neto e a magistrada revisora Raquel Gabay de Oliveira. A 14ª turma do TRT de São Paulo, em julgamento publicado em 16 de 12 de 2019, destacou que, tendo em vista a MP 873 somente prevê o pagamento por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico quanto à contribuição sindical, e quando menciona a mensalidade remete a outros dispositivos legais que em nada limitam a sua forma de recolhimento, não cabe à empresa restringir o direito do sindicato. Ademais, considerando que ao empregado pode ser permitido o direito de oposição e assim não efetuar o pagamento da contribuição sindical e contribuições mensais, e que seu valor se destina ao sindicato da categoria, tem-se que a melhor interpretação do artigo 582 da CLT, com redação dada pela MP, é aquela que torna facultativa ao credor do valor a adoção da forma de recolhimento do pagamento. Assim, correta a sentença ao afastar o novo modo de cobrança, porquanto esta pode ensejar graves problemas aos empregados, na medida em que, não tendo apresentado oposição ao seu pagamento, eles podem ter o título não pago, eventualmente protestado e assim negativado o nome sem qualquer utilidade prática da medida, além do gasto excessivo de dinheiro para a nova forma de pagamento e eventual intensificação das demandas judiciais, seja para a cobrança dos valores lançados no boleto bancário, seja por ações para a desconstituição dos títulos. No todo, tem sido ampliada a jurisprudência no sentido de declarar
a inconstitucionalidade da cobrança por boleto bancário, mas afastadas em muitos casos a cobrança por assembleia e tem predominado a tese das autorizações individuais. Veja, mas não está pacífico, né? Observe-se, contudo, que a matéria ainda é nova, está sempre sendo renovada, de modo que as entidades continuam lutando pelo seu direito para poderem melhor representar e defender suas bases, de modo que, além das jurisprudências ainda favoráveis às aprovações por assembleias, também a ANAMATRA e a CONALES do Ministério Público do Trabalho são favoráveis à aprovação por assembleia, o que tem constado em vários acordos e decisões. Como visto, a matéria ainda tem muito fôlego, de modo que vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por hoje, agradeço a participação e deixo aqui os meus votos de realização, justiça e sucesso para você. Até a próxima!